E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um episódio do Sem Nortecast, o podcast de arquitetura e urbanismo da Faculdade UniGoiás. Estamos aqui com mais um episódio com mais um convidado especial, mais um bate-papo extremamente enriquecedor, não só para nós alunos, mas também para profissionais. Que isso, profissional. Bom dia, boa noite, boa tarde, né? Que eu nunca sei que hora que vocês estão vendo. Então, hoje estamos aqui com ela, a Aline Jordão. Vou ler aqui porque tem muita coisa da Aline. Então, arquiteta urbanista, mestre pela PUC Goiás, analista em obra e urbanismo pela Prefeitura de Goiânia, ex-professora da UniGoiás, doutorada em estudo de urbano. Doutoranda, né? Esse nome aqui vai ser difícil de ler. ISCTE? É o quê? Esquetê. Pesquisa sobre políticas urbanas mais justas, territórios autoproduzidos e direito à cidade. Aline, se apresente, por favor. Oi, gente. Acho que o Maurício já falou tudo, né? Essa é minha história, assim, resumida. Mas eu já estou há bastante tempo, né, nessa área de arquitetura. Já comecei no início da minha carreira. Eu trabalhava com um escritório de arquiteturas e com projetos, né? Ao longo do tempo, eu fui mudando um pouco essa minha trajetória e eu comecei a trabalhar na prefeitura com urbanismo. E foi a área que eu mais me identifiquei. E aí, também, nesse meio tempo, eu fui dar aula na universidade, na UniGoiás, e continuando sempre na prefeitura, não deixei de trabalhar na prefeitura. E agora, por último, há 2 anos atrás, eu resolvi fazer também um doutorado. Eu fui para Lisboa fazer um doutorado em estudos urbanos. Chiquérrima. Nossa, nem fala. Não, acho que a gente esqueceu de falar um ponto importante, que ela foi sua ex-professora. Minha ex-professora de urbanismo. Exato, que chique, né, gente? E hoje eu tô vendo esses meninos aqui, a Stephanie professora, o Maurício também. E temos também uma outra pessoa aqui na mesa, que acho que é a primeira vez, né? Primeira vez. Se apresente pra gente também, Stephanie. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Stephanie, lá na UniGoiás também. Sou arquiteta urbanista, formei em 2019 e estou aqui para compor aqui essa mesa, entrevistar a Aline também, que é uma honra para mim. A Aline, você que foi minha professora, assim, uma excelente professora, né? Com certeza. E aí, para mim é uma honra a gente fazer essa entrevista aqui, acho que vai ser maravilhoso, tem tudo para dar certo. Então, vamos começar com a pergunta padrão. Só queria dizer que eu que estou honrada, tá? De ter meus ex-alunos aqui comigo e uma futura arquiteta também. E por vocês terem me convidado, agradeço muito. Isso, Aline. Você marcou a vida de todo mundo ali na faculdade. Hoje a gente gosta de urbanismo por causa de você, viu? Eu sempre falei isso, né? Eu falo, gente, vocês não são só arquitetos, o nome do curso é Arquitetura e Urbanismo. Então, vamos pegar firme no urbanismo, porque a maioria dos alunos entram querendo só arquitetura, né? Pensando só em arquitetura. E hoje eu já vejo que tem algumas faculdades que cortaram o urbanismo da arquitetura. Mesmo? Agora é arquitetura e interiores. Fiquei triste com isso. Ah, eu não sabia também. Sério, tem algumas. O mais difícil do urbanismo é achar vaga de emprego de urbanismo, né? Que eu não conheço nem urbanismo. Mas isso aí também que eu quero desmistificar com vocês também. Ah, então isso é a dúvida que todo mundo tem, porque é muito difícil achar vaga de urbanismo. Eu mesmo não conheço nenhum urbanista. Tristeza. Porque assim, hoje o urbanismo, você pensa, eu tenho que trabalhar para a prefeitura, para o Estado, né? Eu tenho que trabalhar para o poder público para poder ser urbanista. Mas a gente precisa desmistificar isso e ao longo da nossa conversa a gente vai então, fazer bora. isso, tá bom? Então, como que começou a arquitetura na sua vida, Aline? A arquitetura começou assim, eu gostava, primeiro, né? Toda criança que gosta de desenhar acha que vai ser arquiteto, né? Então, assim, eu gostava de desenhar, pintar, falei assim, eu achei meu dom, vou ser arquiteta. E, assim, realmente eu trabalhei muitos anos com essa área, né, de projetar casas, criações. Então, assim, é uma área muito interessante também que te dá várias aberturas para várias áreas que você quer trabalhar, né, dentro da arquitetura. E eu comecei trabalhando mesmo com projetos. Então, eu fiquei bastante tempo trabalhando para arquitetos em outros escritórios, fazendo projetos autorais também. Até quando eu entrei na prefeitura que eu tive a oportunidade de ter ficar de frente com o urbanismo, né? De executar obras urbanas. E, principalmente, quando eu entrei, que eu fui trabalhar com a cidade real, né? Que a gente fica muito em papel, às vezes, trabalhando com projetos. Quando a gente vai à cidade real, a gente vê que é uma realidade muito diferente, né? Assim,
tudo que eu não via no papel estava ali na minha Uhum. frente, porque eu fui trabalhar principalmente com populações mais vulneráveis. Então, assim, era uma coisa muito diferente para mim. E isso me despertou o interesse de continuar trabalhando nessa área. Porque até então eu era uma arquiteta que fazia projetos e que via coisas lindas, né? Porque a gente tem essa possibilidade de conhecer e de ver, de trabalhar com coisas bonitas também. Mas eu vi na realidade de populações mais pobres, de moradia de populações mais pobres, que a realidade não era só essa, que precisava também de ter arquitetos que enxergavam esse outro lado, né? Exatamente. Então, acho que foi isso que me encantou no urbanismo. Pô, Muito gente, bom. porque acho que a gente da arquitetura já tá todo mundo acostumado a entrar na faculdade e ver casa, projeto que a gente não vai executar. E eu acho que quase ninguém sabe, eu falo assim, projeto que a gente não vai executar é que, tipo assim, a gente pega muito projeto de parque, aeroporto, rodoviária, essas coisas Projetos assim, grandes demais, grandes. né? Um dia eu falei uma coisa dessa, falou assim, não vai executar você, porque eu executo. Eu falei, cada um no seu quadrado, e tá tudo certo. Mas, Aline, então, tipo, o urbanismo surgiu pra você dessa forma. E, assim, hoje você nem pensa mais em fugir dele, né? Eu não trabalho mais com arquitetura, né? Não, Aham. não faço mais projetos, até porque na prefeitura não é minha área, né? De fazer projetos. Eu faço mais análise de projetos, mas eu faço também análise de projetos da construção civil. Uhum. Essa área de estudo e de pesquisa e de gostar mesmo, né, do que está fazendo, aí sim entra o urbanismo. Uhum. Mas na prefeitura eu não trabalho com isso. Acho que por isso eu também decidi estudar, né, fazer pesquisa sobre esses assuntos, porque eu acho que é uma área que ainda está precisando muito ser trabalhada por arquitetos, Isso que eu ia falar. né? Acho que desde sempre, né, a arquitetura ela ficou muito nichada nisso. As pessoas também têm muita visão de que é só para quem tem dinheiro e a gente esquece que a cidade ela é composta por pessoas de diversas classes sociais e as pessoas vulneráveis, elas não são só vulneráveis em educação e saúde, elas também são vulneráveis na cidade, no espaço urbano em si, né? Então a gente precisa de ter mais pessoas realmente que tenham esse olhar de enxergar essa parte da população. E o papel social do arquiteto, né? A gente esquece A disso, gente né? esquece do papel social. A gente até tem uma disciplina de requalificação. Eu não me lembro se foi requalificação que você chegou a dar pra mim. Que ele pega ali um pouco de arquitetura e um pouquinho de urbanismo também. Acho que foi planejamento local. Planejamento local, é verdade. Mas, assim, essa disciplina, ela fala muito ali sobre projetos de habitação de interesse social, mas eu sinto que é muito pouco, é muito pequeno, né? O tempo que a gente trabalha, isso que a gente trabalha, ele fala um pouco do papel social, mas eu sinto que deveria ser falado mais, né? Do papel social do arquiteto na faculdade, né? Porque acaba sendo muito rápido e passa despercebido. Exatamente. Porque, assim, quando a gente fala em arquitetura social, né, a gente pensa em habitação de interesse social, que às vezes o arquiteto vai ali e projeta a edificação. Mas a gente tem que ver que não é só isso, né? Sim. A habitação não é só a casa. A habitação envolve, né, muito mais coisas do que a casa. Então, envolve a cidade como um todo. Exato. É isso. Eu vejo aqui também que a sua pesquisa sobre políticas urbanas, território autoproduzidos, o que significa isso? Pra muita gente que não sabe, tem interesse em saber. Tá bom. Esse termo autoproduzido é um termo um pouco recente, assim, né, na literatura, e até falando, assim, sobre isso. Antigamente, há um tempo atrás, antigamente não, né? Vou falar antigamente não, porque, né, para não falar que eu sou muito antiga, né? Mas já tá assim. Hoje em dia esses meninos sabem nem o que é CD mais. Que amiga. isso? E a minha coleçãozinha lá, e daquelas... Mas há um tempo atrás, né, o próprio IBGE, ele chamava de assentamentos subnormais, que era um termo muito pejorativo, né, para tratar esses locais, ou assentamentos informais. Mas, assim, o que é informal, né? É o que não é formal pelo Estado? O que é isso? Que nome é esse? Então, eu acho que o termo território, assentamento autoproduzido, é aquele que as próprias pessoas produzem. É a cidade real, né? Porque nem todo lugar que você vai é projetado por arquitetos, por engenheiros, construído por pessoas que entendem, né, de planejamento urbano. Então, existe a cidade ali que ela é autoproduzida, né? Que ela é pensada, o espaço urbano ele é pensado, ele é produzido e ele é construído pela própria população. Seria Entendi. isso. É basicamente ali uma cidade pequena, que a gente vê muito isso nos interiores, né?
Assim, ou cidade pequena, assim, as cidades antigas, medievais, Aham. elas eram Uhum. mais ou menos assim, né? Elas iam se formando. Aí as pessoas tinham necessidade de morar próximo à água, iam ali formando casas, Uhum. e aleatoriamente elas iam ali se distribuindo pelo espaço. E hoje, nesses assentamentos, acontece mais ou menos assim, né? A pessoa às vezes não tem propriedade da terra, e aí eles vão se ajeitando ali naquele espaço com o que eles têm para fazer, para Uhum. construir, né? Então, é com o material que eles têm, é com os recursos que eles têm, Uhum. né? O que é possível para ser feito. É o ideal? Não é o Não. ideal. Mas por isso que eles precisam também dessa questão de ter um auxílio técnico, um auxílio dos governos, né? Das políticas públicas, trazendo também outras infraestruturas, transporte, serviços, né? É o que, na verdade, as pessoas erroneamente falam que são as chamadas invasões, né? Que a gente não tem necessariamente, a gente não pode usar mais esse termo, né? Porque acaba que a gente fala assim que a cidade, ela é das pessoas, né? Então, acaba sendo as cidades informais, né? A gente está tratando muito sobre isso em requalificação. Você tá pegando requalificação? Eu já né? peguei, graças Pegou a a Deus. requalificação. Eu e a professora Ana Isabel, a gente trata muito sobre isso, sobre o termo errado, né? Que é chamado de cidades informais, né? A Então, é gente como se fosse discute um muito novo isso, nome. essa Legal. questão de informalidade, porque é informal para quem, Sim, né? perfeito. Por que é informal? O que é o formal? Sim. O formal é o que tem regra, né? É o que o Estado estabeleceu como regra. Uhum. Então, assim, essa questão da informalidade, ela é muito debatida. Perfeito. Por isso que eu acho melhor utilizar o termo autoproduzido. Eu Muito acho que bacana. diz mais a respeito dessa população que está ali. Muito Perfeito. interessante. Eu queria aproveitar e engatar, assim, o que você acha, assim, sobre essa questão já atravessando aqui um pouco, eu acho que a gente ia falar um Não, pouquinho mais oi. sobre o plano diretor um pouquinho mais pra frente, mas Não. assim, a gente sabe que no plano diretor tem muito essa questão de deixar essas pessoas, elas mais nas áreas extremas ali da cidade, né? Então, assim, a parte central ali, ela tem ali mais... como que eu posso falar? Ela é mais bem planejada, né? E aí essas pessoas, elas são realocadas ali para essas extremidades. O que você pensa disso, assim, como arquiteto urbanista, assim, em relação a essa realidade, né? assim, Que nos afronta. Essa é a minha vontade de estudar urbanismo e principalmente planejamento urbano e política pública. Porque é a questão de planejamento e a questão de gestão também, né? Então, hoje, o planejamento das cidades, elas planejam a cidade para pessoas que têm mais recursos, né? Então, assim, a cidade, ela é a cidade, os centros da cidade, eles são lugares caros de se viver, né? Então, ali, não só se você tem, por exemplo, casas com um poder aquisitivo menor, né, mais vulneráveis, elas não têm, muitas vezes, condições de continuar vivendo ali, porque o comércio em volta é caro, o transporte é caro, não tem emprego, né, próximo, então tem que fazer longos deslocamentos para chegar em outros lugares, né? Sim. Então, assim, isso tudo é uma forma velada de jogar a população para essas franjas da cidade, né, para as periferias. Porque ela, na verdade, ela não consegue continuar vivendo naquele lugar que ela vivia, às vezes, primitivamente, que era centro da cidade. Né? Então, assim, faz parte, eu acho que isso faz parte de planejamento, né? A gente planejar. É assim, aquela pessoa está ali há 30 anos, por que não ela não continuar ali daquela forma? Claro que não vivendo, né, de uma forma que não tenha serviços, infraestrutura, principalmente, né? Infraestrutura básica, né? Que é água, esgoto, energia, transporte, mobilidade. Então, tudo isso envolve planejamento urbano. Então, a gente tem que pensar sempre a cidade como um todo. Sempre. E principalmente as pessoas que vivem ali. Né? O que elas precisam, como elas podem viver melhor e como elas podem viver iguais às outras pessoas que também estão ali próximas a ela e que têm tudo isso, né? Então, esse é o grande gancho da minha pesquisa, que é trazer os mesmos direitos, né? O que eu chamo de direito à cidade para todas as pessoas, né? É questão de equidade, por que um tem direito e o outro não? Por que igual, por exemplo, uma calçada, ela tem que ser acessível? É uma coisa simples, a calçada, ela tem que ser acessível para qualquer pessoa, para um idoso, para uma criança com bebê, para uma criança que está ali, né, aprendendo a andar ainda. Então, são coisas pequenas que fazem parte de um planejamento, que, né, começa por aí, do pequenininho e vai até uma coisa maior. Você falou que se aprofundou nesse assunto, né? E você foi para Portugal para estudar mais. Seria exatamente esse assunto que você fez essa pesquisa, que você está no doutorado?
Na verdade, a minha intenção, quando eu procurei, né, que eu vi esse doutorado de estudos urbanos, que me interessou muito, foi porque eu já trabalhava aqui na prefeitura, e eu tive a oportunidade de quando eu entrei na prefeitura, eu fui trabalhar com um programa do Habitat Brasil BID, que era urbanização de favelas. Então, eu conheci bem, assim, na execução de obras mesmo, eu conheci bem essa realidade. E aí eu percebi que essas áreas que a gente tinha trabalhado e feito reurbanização realmente, né, levado infraestrutura e melhorias, elas continuavam ao longo do tempo, foram passando anos, e elas continuavam aquele lugar ali, segregado. Sabe, apesar de ter, né, é uma área urbanizada, mas assim, continua sendo segregada. E aí eu ficava pensando, qual que é o motivo disso? Por que não melhora? Né? Porque será que a gente usou material pior ali do que usaria em toda a cidade? Será que não foi dado assistência devida? E aí isso começava a me intrigar. Eu falei assim, isso tem que mudar, não pode continuar sempre assim, aquele lugar ali segregado. Então, assim, eu vou pensar numa forma de fazer que essas áreas que são segregadas, que são, na verdade, como se fossem ilhas urbanas, né? Dentro de uma área, por exemplo, de habitações de luxo, ter uma área mais vulnerável ali, né? Com menor poder aquisitivo. Então, eu pensei, como eu posso fazer para que isso permaneça, para que as pessoas não tenham que sair dali para outros lugares, para as periferias, né? Porque elas têm o direito também de viver ali, né? E, assim, a área está melhorando, está tendo comércio, está tendo infraestrutura, por que não? Né, elas também usufruírem do que é bom, né? Então, tem um parque. Por que elas não podem usufruir desse mesmo parque que toda a cidade vai usufruir? Exato. E aí, eu comecei a pensar formas de o que eu posso pensar ou fazer para poder mudar isso, né? Um pouquinho utópico, eu sei que é utópico às vezes, né? Falando assim, mas o que eu posso fazer? E daí, eu descobri uma ferramenta que eles utilizam muito nos Estados Unidos e na Europa, que é o Community Land Trust, que está vindo agora para o Brasil como termo territorial coletivo, chama TTC. Depois vocês dão uma pesquisada. É uma ferramenta bastante interessante, que ela trata da terra como uma terra coletiva. Ela separa a edificação que existe da terra. Então, já tem em alguns lugares, no Rio de Janeiro, foi aprovado agora no Plano Diretor do Rio. E aí eu pensei, por que não ver essa possibilidade de se implantar o TTC em Goiânia, né? Que eu acho que seria uma ferramenta interessante, porque ela dá acesso à moradia, porque você não tendo a posse da terra, você já é um lugar que não interessa tanto ao mercado imobiliário. E essa questão do mercado imobiliário nas cidades é o que mata, né? Exatamente. Muito bom. Isso aqui é muito bom, porque a pessoa que tá ali, igual vocês, universitários, não tem essa visão do que a arquitetura pode, né? Exato. Carregar. É o que eu falo, assim, desde o começo, quando eu comecei a dar aula, eu falava para os meninos, gente, vamos esquecer que vocês entraram para ser arquiteto e construir casas, porque é um leque muito grande de coisas que a gente pode fazer, que a gente pode trabalhar. E muita gente entra na arquitetura não tendo essa ideia, né? Eu acho que aí você vai descobrindo. E é isso que eu falei para vocês, vamos tirar essa ideia de que o urbanista precisa de estar empregado no Estado, na prefeitura, trabalhando para o governo, ou algum grande escritório que pegou uma obra urbana. Assim, aqui pode ser que ninguém seja nenhum grande Niemeyer que tem uma cidade nova para construir, né? Ninguém tem uma Brasília para fazer. Mas a gente tem muito nas nossas cidades muita coisa para ser feita nas nossas cidades, que não precisa de criar uma nova cidade. Se a gente conseguir, né, fazer assim a mudança em pequenas partes da nossa cidade, já é uma grande mudança. Nossa, eu lembro claramente de você falando isso enquanto eu era aluna. Claramente, assim, que nós temos a gente tem esse poder, né, de com pequenas mudanças a gente provocar ali um grande impacto, né, social. E assim, você falando sobre essa questão de que aqui a gente tem que trazer essa noção para os alunos de que eles podem se tornar bons urbanistas, né? Eu vejo que tem muitos escritórios em São Paulo, mas aqui em Goiânia eu não vejo escritórios que trabalham com essa parte de urbanismo, né? Sim. Infelizmente, assim. Então é um nicho bom, né? Uma área boa para quem quiser começar. Exato. E aí eu queria dizer isso para vocês, assim, não esperem nunca, assim, ficarem
empregados ou serem contratados para fazer uma grande obra ou um grande serviço, né? O urbanismo ele está nas pequenas coisas mesmo. É você chegar numa comunidade pequena que você entender, é você ouvir, você entender, você perceber o que precisa. E essas pessoas elas têm o saber, mas elas precisam também de auxílio, né? De novas ideias. E ainda mais, assim, essa moçada toda que está chegando, eu acho que cheio de super novas ideias, né? Junto com inteligência artificial, a gente tem que, assim, pegar de tudo que a tecnologia traz para a gente para nos auxiliar. E, assim, existe acupuntura urbana, existe tanta coisa interessante que pode ser feita, né? Que eu acho um grande nicho de mercado, assim. Talvez não para você... ganhar muito dinheiro e tudo, mas você se satisfaz porque você está mudando a cidade, você está se transformando, você está fazendo a cidade para as pessoas, né? Do jeito que as pessoas querem viver e não do jeito que o Estado pensa que elas querem viver, né? Exatamente. Hoje em dia também, os universitários estão saindo da faculdade já com medo, né? Com medo do mercado de do trabalho? mercado de trabalho, porque hoje, assim, tudo que se vê em rede social, se vê em vagas de estágio, é o quê? Arquitetura e interiores. Tudo. Isso cansa. Isso cansa. E, na verdade, é pedindo para vocês saberem todos os programas, fazerem tudo, né? No tudo, escritório. ter uma experiência pouco de de um exploração. arquiteto. Informações que a gente chega a dar um desespero, assim. Então, isso que você falou é bom para essas pessoas que estão vendo, ouvindo, entender que, tipo assim, vai muito mais do que só você ficar procurando uma vaga de tipo, trabalhar em um home office, fazendo um detalhamento de marcenaria, fazendo um projeto residencial. Então, acho que é muito bom explorar, né? E, assim, dá uma dica aí para quem quer trabalhar com urbanismo, assim. Dica. Um portfólio perfeito ou alguma coisa não precisa, né? Precisa querer, precisa Eu acho que saber precisa entender. de vontade de fazer. Você tem que ser mais proativo, Isso. né? Na verdade, deixar de ser reativo, porque no urbanismo, no planejamento urbano, a gente trabalha muito com a reatividade. Então, assim, vamos apagar incêndio, está acontecendo isso, vamos resolver. Mas, assim, você não precisa sempre estar esperando, né? Você pode ir atrás. Isso, gente, o planejamento urbano, ele pode estar em qualquer canto, tá? Você pode ir no seu bairro. Fazer planejamento de bairro, a gente trabalhou com isso na faculdade, né? De trabalhar bairros. Sim. Fazer uma mudança, de colocar uma ciclovia, uma ciclofaixa que seja, né? Então, assim... Tudo isso são pequenas mudanças que vão se somando, né? E as pessoas vão vendo que elas podem transformar o espaço. Isso. Acho que o importante é transformar o espaço. E sempre estar agindo em comunidade, né? Porque é a força que existe. Porque uma pessoa sozinha não consegue fazer muita coisa, mas uma comunidade junta, sabendo o que quer e tendo, né, às vezes, assistência de um profissional que está ali disposto e conhece, né? Estudou para isso... Aí é tudo de bom, né, gente? Resolve a vida. É um sonho. E eu lembro muito de você falar pra gente na faculdade, tipo assim, pra conhecer a cidade, né? A gente tem que conhecer a cidade. Tipo, conhecer o nosso urbanismo, conhecer os problemas da nossa cidade, conhecer como foi desenvolvida a nossa cidade. E eu creio que você foi a única professora na época que a gente estava estudando lá que fez a gente conhecer a cidade. E, tipo, Tentei. Tentou, mas porque o problema tem igual... Nós aqui de Goiânia. A cidade de Goiânia é muito bonita. Ela é muito bem planejada em alguns aspectos, né? É uma cidade nova, né? É uma cidade nova. Então, tem coisas aqui que a gente tem que conhecer para entender um pouco do urbanismo. E muita gente não tá nem aí pra isso. Muita gente não conhece nem a cidade que mora. Então, você chegou com a gente assim, entra no meu carro, vou mostrar a cidade pra vocês. Eu estou fascinada com isso. Agora eu quero um tour com ela. Foi muito bom, porque, de tipo Goiânia. assim, igual a gente tava conversando aqui antes de começar o podcast, a turma tinha umas 40 pessoas, Era por aí. foram 4 pessoas pra esse rolê de Normal. arquitetura. Ninguém quis conhecer a cidade Ninguém quis. comigo. Ninguém quis. Poucas pessoas. Aí Então, o que eu não a gente... estava, na minha defesa, eu não era da sua turma, então eu não tive essa... Não, e a Aline falou assim, vamos lá conhecer o centro. O centro é lindo, o centro de Goiânia é lindo. Precisa dar uma restaurada, precisa, né? Já tem projetos, Tem né? projeto. O setor sul também é muito bonito, tem muita coisa ali, os cul-de-sac que... Tem um potencial enorme. Tem um ali, potencial nossa, lá, é gigantesco. muito...
bonito. E a gente chegou nesses locais e tinha gente de Brasília e também eu acho que tinha gente de Minas, se eu não me engano. Tinha excursões, né? Tinha ônibus. excursões, conhecendo a nossa Eu cidade, falei, a gente nós nem somos aí. daqui, só vem 4. Olha só, o pessoal vem conhecer. Depois disso, a gente entendeu melhor Goiânia, entendeu melhor o papel do urbanista, entendeu como que foi projetado, porque se você quer ser urbanista e não estuda nem sua própria cidade, Aí é loucura. aí você vai só reclamar, porque não tem vaga pra nada. Aí é E não há arquiteto profissional melhor para trabalhar a cidade do que aquele que nasceu, viveu, né? Aham. Me E conhece, aí a gente né? vê, assim, escritórios de São Paulo pegando projetos aqui de Goiânia, sendo que eles nem vivenciam a Aham. nossa realidade, Chega né? a ser vergonhoso. Chega a ser vergonhoso. E aí eu queria aproveitar e fazer essa pergunta, assim. Existe uma Goiânia que ninguém vê, assim, porque a gente sabe que muitas pessoas que vêm ali de fora, igual você Uhum. falando, né? Que tem excursões e tudo, mas eles mostram a parte bonita, né? Da cidade, assim. E a gente sabe que algumas partes que são consideradas, né? Ali, que a gente já falou, que é o termo errôneo, né? De invasões e tudo, elas são escondidas aqui em Goiânia, né? Então, assim, Exatamente. existe uma cidade de Goiânia que as pessoas não conhecem, assim, que você vê, assim, essa realidade, que você vê essas problemáticas que as pessoas geralmente não conseguem enxergar? Goiânia, assim, ela é conhecida, né, nacionalmente. Primeiro falava que aqui era roça, né, que era uma cidade pequena, que... Vocês andam O a curral cavalo? do Brasil. Não, a tipo, gente tem carro. onça, anda a cavalo, era mais ou menos Eu isso. já ouvi o povo Hoje falar tá que era o mudando um curral pouco. do Brasil. Pois Nossa já foi isso. Mas assim, hoje eu acho que está mudando um pouco com as mídias, né? Até porque, por ser capital do agro, que o povo fala, né? Então, assim, está mudando muito o perfil de Goiânia. Mas, assim, sempre foi Goiânia, essa cidade que ninguém vê, tem sempre essa cidade que ninguém vê. Por quê? Aqui a gente não tem, vou falar o nome favelas, né? Assim, a gente não usa o nome favelas aqui, Sim. nem invasão, a gente usa mais o nome áreas de posse aqui, Uhum. né? Mas, assim, Goiânia não tem favelas em morros, né? Então, Uhum. ninguém vê. Sim. Então, assim, essas ocupações, elas acontecem normalmente na beira dos córregos, que Goiânia tem muitos córregos passando, né? Então, no leito desses córregos ocorrem essas ocupações. Então, assim, elas são um pouco escondidas, né? Então, aquela cidade que a gente passa, anda ali, central, que a gente, né, vai para casa, vai para o serviço e tudo, isso não está na nossa visão, né? Então, já teve bastante políticos, prefeitos aqui que já falaram, Goiânia é a única cidade do Brasil sem favela. Na verdade, a gente não tem favela porque a gente não usa esse termo, né? E não é a mesma configuração de, né, casinhas ali no morro. Uhum. Mas a gente tem muita ocupação irregular, a gente tem muita áreas de posse, tem muitas casas vulneráveis mesmo, de população vulnerável, que está escondida. Então, essa Goiânia escondida, que precisa realmente de um planejamento urbano ali para eles, né, que resolvam aquela situação, ela não é vista. E eu acho que talvez por isso ela não é tão cuidada, Sim. né? Porque no imaginário popular, Goiânia é uma cidade que está crescendo, né, que já está muito grande, que é uma cidade do sertanejo, que é uma cidade hoje do agro, mas que só se mostra a parte bonita, né? Só passa a parte da maquiagem, só mostra. Exato. Isso é tão real. Esse semestre eu tô pegando Piau. E aí, o território que os professores escolheram é aquele ali na Anhanguera que pega o Ribeirão Anicuns. É gigantesco. E aí a gente estudando, né, muitas ocupações irregulares lá que a gente nem imaginava. E aí a gente já tinha visitado uma vez, a gente não vamos visitar mais uma vez, que a gente já tá na parte mais de detalhamento do projeto. E a gente foi adentrando essa área. A gente foi vendo um monte de casas. A gente achou simplesmente o lugar que as pessoas faziam aula de motocross. Simplesmente. Cara, que dia que a gente ia imaginar isso? A Letícia mora ali perto, passa ali na região todo dia. Que dia a gente ia imaginar isso, né? As pessoas, elas realmente não têm noção. E essa parte da ocupação na beira de córregos, né? É muito real. Parece ser algo paralelo, né? A cidade... Não, a gente ficou fascinada. Peraí, o povo tá dando grau ali. O que tá acontecendo? E isso também é um problema muito sério, né? Tipo assim, essas Extremamente. pessoas que começam a povoar ali perto de córregos, que aí vem um grande problema que De áreas de risco, de área né? de risco, alaga, perde, e doenças, isso aí é algo que se for claro tentar pensar como Vai escalando. Como o resolver? problema. resolver, é algo que você fica assim, como? Tipo
assim... Claro que situações de risco não pode se manter de forma não alguma, tem né? como, Então, assim, não tem como manter mas isso. eu já tive caso que eu estava uma vez na prefeitura andando, porque eu andava muito assim na beira dos córregos, para ver, né, como é que estava a situação e tudo. Tinha um cara construindo uma casa de papelão bem na beira do córrego. Tava construindo, assim, tava Nossa. pegando o papelão. Falei, o que o senhor tá fazendo aí? Falei, construindo minha casa. Aí eu falei assim, mas aqui, né, nesse lugar, assim, não podia ser um pouquinho mais longe? Aí ele falou assim, não, porque quanto pior eu tiver, mais rápido eu vou sair para ganhar uma outra casa. Então, assim, aí também foi outra coisa que eu pensei, gente, essa política habitacional nossa não tá certo. Porque, assim, quanto mais em risco você tiver, mais rápido você vai sair daí para uma outra casa que o poder público vai te dar, né, que o governo vai te dar, ou vai, de alguma forma, te fornecer essa moradia. Não é o certo, né? Então, aí eu chamei assistente social, a gente foi lá e falou assim, não, você vai, vamos fazer seu cadastro, você vai para onde você estava morando, você não vai ficar em situação de risco. Porque não é possível uma política habitacional que vai, né, vai trazer o risco para a pessoa para ela poder conseguir uma moradia digna, né? Então, isso é muito preocupante, assim, em termos de política habitacional. Né? Porque isso não pode acontecer. E a gente vê acontecendo, eu vi acontecendo, que eu fiquei horrorizada com isso, assim, com essa situação. Mas acontece. E é coisa que a gente não espera. Né? Então, assim, situações de risco jamais, né? As pessoas podem estar em risco de vida. E geralmente essas pessoas ocupam áreas ambientais, né? Que não podem, aquela área que não pode ser ocupada, eles vão de alguma forma ocupar. Erosões também, Erosões, né? Risco de alagamento, né? De desmoronamento. Então, acontece muito. Mas existem também locais que são áreas que não são de risco, né? E que famílias moram lá há mais de 30, 40 anos, desde o começo da cidade. Então, assim, se elas já estão morando ali, né? O que falta é levar, talvez, a infraestrutura, né? Serviços, água, esgoto. Mas alguns a gente já até vê que o plano diretor prevê ali um potencial de desenvolvimento, né? Então, assim, às vezes aproveitar dessas regiões que tem essa intenção, pelo menos uma intenção do poder público de melhoria, né? Hoje, assim, a lei, né, desde a Constituição, ela traz a questão social, né, muito forte. Então, assim, todos os planos diretores no Brasil, eles trazem a questão social, né? Você tem que ter áreas de especial interesse social para colocar essas pessoas também, né? Para que essas pessoas vivam ali. Mas, assim, existem muito, o que a gente vê muito hoje são novas moradias nas periferias, bem afastadas, longe de serviço, sem ônibus, né? Para essas famílias de baixa renda. Sim. Né? Então, o que a gente quer é que seja mais democrático também isso, com certeza, né? Com certeza. Que elas também possam morar no centro da cidade. Né? E se o centro está vazio hoje, igual assim a gente estava falando, tem que recuperar o centro. Por que não, né? Trazer a habitação popular ali para o centro, que fica próximo de tudo, né? Tem tudo ali do lado, que eles não vão gastar com transporte, que, né, a educação ele tem já próximo ali, o trabalho também ele vai ter ali próximo. Tanto prédio abandonado, né? Inclusive no centro, podia dar uma... Então, tá tendo uma iniciativa agora, né? Eu vi. De retrofit num prédio abandonado há muitos anos. Nossa, eu acho que é um começo, né? A gente tá mudando. Estamos encaminhando, Estamos encaminhando. Eu queria até aproveitar para saber, assim, se você trabalhando, assim, com essa parte de legislação, né? Você tem muito contato com isso diariamente. Tem alguma legislação que você acha, assim, que teria que mudar, que você não concorda? Porque a legislação é muito extensa, né? Então, assim, tem muita, né? Não dá nem para falar. Não é só uma. Eu trabalho especificamente com aprovação de projetos. Então, é construção civil, né? Então, o que vai ser edificado? São edificações. Então, a lei, ela vem tentando, ao longo do tempo, ir melhorando, facilitando para os profissionais, né? O entendimento dessa legislação. Mas não está fácil, não. Foi alterado, foram criados, né, vários artigos, várias leis para... quando se pensa em fazer uma legislação, você tem que pensar na cidade como um todo, né? Então, assim, mas, na verdade, é que a lei ela não consegue fazer tudo que precisa. Então, assim, vão tendo decretos, instruções normativas e vai juntando aquele monte de coisinhas na lei que ela vai ficando, né? Um elefante branco, que aí os arquitetos morrem tudo de medo de legislação, né? Então, mas assim, a lei realmente ela é complexa, a lei de Goiânia ela é complexa, o Código de Obras e Edificações é bem complexo, são vários meandros, né? Que tem que
que a gente tem que saber interpretar muito bem a legislação, tem que ter muito conhecimento Sim. sobre a legislação, e a legislação ela não é única, então eu tenho que saber sobre o uso e ocupação do solo, eu tenho que saber sobre normas edilícias, eu tenho que saber muita coisa para eu poder construir a cidade como um todo. Me dá desespero, confesso. Mas é isso, não tem como fugir, entendeu? Assim, eu sei que quando, assim, principalmente estudante, né? Eu fico apavorada quando eu formo, o que eu faço com esse tanto de lei? É estudar. Sim. Principalmente plano diretor, quem quer mexer com obra, código de obras, né? Não tem como, porque tudo que você vai fazer tem que ser aprovado e tudo que para ser aprovado tem que estar na lei. Então, não tem como fugir, já Não tem comecem a outro estudar. Já comecem a estudar. Porque dificuldades vão ter. Até a gente que eu trabalho há 10 anos com isso, com análise de projeto. Eu tenho dificuldade, às vezes, em interpretar assim, eu interpreto de uma forma, outro analista interpreta de outra, o arquiteto de outra, então, assim, vira numa coxa de retalho, mas, assim, é necessário, não tem como fugir disso, né? Mas, assim, e a legislação urbana também, né? Tem também a legislação urbana, e tem também a vontade política, a vontade da gestão, né? A vontade dos próprios arquitetos de trabalharem nessa área. Então, é muita coisa que influencia. Falta muito arquiteto, né? Nessa área, eu creio que sim. Com certeza. Mas eu acho que é justamente por isso, sabe? Os arquitetos ficam esperando ter um cargo público ou ser contratado por um escritório que vai fazer um planejamento. Eu acho que se começarem a pensar nos pequenos projetinhos, nas pequenas intervenções, eu acho que isso vai mudar um dia. A minha esperança é que um dia isso mude. Acho que tinha que falar mais disso na faculdade, né? Tipo, mostrar mais. Se fala muito pouco disso na faculdade. Porque também o tempo da faculdade, ele é muito restrito, né? E aquele tempo curto restrito... não é, que 5 anos é muito tempo. Não, mas é muita coisa para aprender, né? É muita coisa por fazer. Né? Então, assim, vocês têm que saber, vocês têm que sair de lá sabendo fazer desenhar vários programas, né? Vocês têm que saber de paisagismo, de planejamento. De ética. De tudo, na verdade. Então, assim, é muita coisa. Então, assim, na verdade, ali a gente dá aquelas pinceladas, né? Para vocês terem o conhecimento, mas vocês têm que também sair dali e buscar, né? Uma coisa que a gente sofre muito quando sai da faculdade é, tipo assim, vai aprovar um projeto. Porque na faculdade a gente não tem a noção desse projeto. E assim, a gente só sai com a ideia do projeto. Ele pega ali no 12, ele fala, essas aqui, ele escreve no quadro quais são, vai ler, vai estar dentro, aí a gente pena mais ainda. Gente, eu tenho um volume, assim, dessa grossura de lei, eu ando com ele todo dia, debaixo do braço. Anda com a lei debaixo do braço. Não tem jeito. Aí, dá dúvida, assim, você não precisa saber tudo, você não tem que decorar. Tá ali escrito, né? É você pesquisar. Então, é você saber que aquilo ali vai ter que ser seu companheiro, constantemente. Com agora, vamos falar, então, da faculdade, de professora e tudo mais. O que vocês acham? Eu acho ótimo. Me fala aqui, qual que foi, tipo assim, uma coisa que você ouviu em sala de aula, assim, que você ficou incrédulo, assim, relatos de professora de época de faculdade. Não, a coisa que, assim, que às vezes os alunos falavam muito pra mim, porque eu sempre fui na área de urbanismo, né? É assim, pra que eu vou aprender isso, né? Porque, tipo assim, eu não vou ser contratado, não sou Niemeyer, vou ter uma cidade para fazer, eu não vou ser contratado pela prefeitura, só se eu passar no concurso. Aí eu vou estudar, tipo assim. E aí a maioria dos alunos, por isso eu ficava nessa insistência, eu tinha que insistir realmente para que os alunos gostassem de urbanismo, entendessem o porquê de estudar urbanismo, né? Porque a maioria pensava assim, eu não vou usar isso nunca, estou aqui perdendo meu tempo. E isso era uma coisa assim que me deixava bem grilada, porque eu falei assim, gente, mas não é isso, eu tenho que dar um jeito de fazer vocês entenderem que urbanismo, por isso que a gente fazia o planejamento local, que era pequenas intervenções ali, coisinhas pequenas que vocês podiam mudar e mudar toda a cidade, né? Mas eu acho que era mais isso, principalmente porque eu era da área de urbanismo. Eu acho que uma dificuldade que os alunos têm é de entender que o pequeno projeto ele também impacta no todo. Né? Então, assim, eles achavam, não, urbanismo é uma coisa, arquitetura é outra. Não, na verdade, eles se conectam, né? Então, a gente precisa entender de cidade para a gente projetar uma arquitetura, né? Menor ou grande, enfim. A gente gera impacto de trânsito, enfim. Então, assim, há uma conexão entre esses dois pilares, né? E eu acho que essa é a dificuldade do aluno de... O urbanismo tem que ser mais explorado dentro tem que ser mais explorado. da faculdade. Tá vendo, né, Ronan? Bora, Ronan, vamos pôr mais urbanismo aí. Mas assim, fazer as pessoas... Eu acho que o mais difícil é fazer os alunos entenderem. Sim. Isso.
né? Esse ponto, que o urbanismo, ele valoriza também a arquitetura, o paisagismo, Sim, ele valoriza a sim. arquitetura, né? Exatamente. Então, sua arquitetura, ela muda quando você tem todo um planejamento ali em Aham. volta dela. Ela não é única, ela não é sozinha, né? O E- edifício, ele não tá ali. E o que te traumatizou na faculdade? Ai, traumatizou. Bora, agora a gente quer saber, que curso vocês em si. falavam muito pra gente. Arquitetura e urbanismo. Que Não, eu tortura e acho terrorismo. assim, Tô não acho que brincando. nada me traumatizou muito, não, mas assim, era um pouquinho frustrante essa questão de, tipo assim, às vezes eu via que, tipo, poxa, ninguém tá prestando atenção na aula. Tá todo mundo fazendo a Tarefa da tarefinha outra da matéria. próxima Fazendo aula, que é o projeto. projeto, porque ele é mais trabalhoso às vezes, né? sensível. Pra fazer. Aham. Aí eu olhava assim para os alunos, eu via todo mundo fazendo outras coisas. Falei, gente, o que eu tô fazendo aqui, né? Mas eu vou insistir, eu vou continuar, uma hora vai dar certo, né? Mas assim, isso era mais frustrante para mim. Trazer essa bandeira do urbanismo, ser uma área que as pessoas gostem, mostrar que o urbanismo é urbanismo para as pessoas, né? Que é o urbanismo do cuidado, sabe? Aquele urbanismo de você cuidar de quem precisa, da criança que precisa andar ali com a mãe na calçada, de trazer transporte para quem precisa. É tudo isso, é que o urbanismo ele engloba tudo, inclusive a arquitetura, né? Esses dias eu vi eu sigo uma pessoa que ela só fala de acessibilidade. E as pessoas pensam que acessibilidade é só um cadeirante e um deficiente visual, né? Aham. Só que ela falou algo que eu assim, gente, vocês têm que entender que acessibilidade é pra todo mundo. Até uma pessoa que anda de salto na rua, ela tem que Sim. entender que ela tem que ter um passeio bom pra ela andar. Sim. Aí depois você vai pensando nisso, você fala, cara, engloba tudo. E assim, as pessoas de hoje parece que não tem acessibilidade só porque precisa colocar alguma coisa ali. O que eu norma, né? É lei, o que eu vou colocar aquele piso tátil ali na Isso, o que calçada eu porque mais é lei. vejo é o piso tátil para na calçada e começa depois E aí tem um degrau. Isso acontece muito de ter um degrau. Nossa. É E agora então vamos falar lá de Portugal. O que te levou a estudar em Portugal? Fala Olha, pra assim, gente. me interessou muito o curso, né? Que eu vi o curso de estudos urbanos lá, e principalmente porque era lecionado em português. Aí eu falei assim, nossa, é mais tranquilo para eu ir. E aí eu me interessei e deu certo, de eu pedir uma licença aqui na prefeitura e ficar... E o curso lá também, ele era um curso de 4 anos, mas poderia ser 1 ano feito presencial com matéria e depois eu poderia fazer à distância só com orientação. Então, isso me motivou aí, porque eu pedi uma licença aqui na prefeitura e fiquei 2 anos lá, estudando, né? Mas assim, contar uma coisa que aconteceu, eu pensei assim, minha aula era uma vez por semana só. Era sexta-feira à noite. Aí eu Nossa, pensei, na gente, sexta à noite? eu na Europa, só sexta-feira à noite, vou passear vou viajar, conhecer a Europa inteira. Eu não saí de Portugal. Eu saí 2 vezes durante 1 ano. Eu fui em Sintra, que é pertinho, e só. Nossa. Porque eu fui em Sintra e Cascais, que é do lado, faz bate e volta. Porque não tive tempo. Era Que assim, loucura. muita coisa para estudar, muito apertado o curso. E eu não fiquei 1 ano sem viajar, sem sair de Portugal, porque eu não conseguia. E era assim, Gente. eu tinha aula na sexta, aí já passavam tipo uns 3 livros, mais uns não sei quantos artigos para eu ler, eu tinha que ler para outra sexta. Aí eu ficava o tempo inteiro estudando, ou escrever artigo também, que às vezes tinha que escrever alguns artigos. E aí eu não conseguia sair para lugar nenhum, fiquei 1 ano simplesmente sem viajar. Assim, minha ideia de Europa para passear Então era já por isso que foi... era só uma vez na semana, que você não ia ter tempo pra nada. Exatamente. Era- Aí eu descobri, né, o motivo de ser aula uma vez por semana, que eu estava achando tão fácil. Eu falei, gente, a gente tem aula todos os dias aqui, né? E Lá uma sexta-feira à vez por noite ainda. semana, era sexta à noite, mas era realmente, assim, o curso foi muito bom. É um curso que a gente via coisas diferentes, principalmente antropologia urbana, que a gente não vê aqui. Então, para mim, foi também uma novidade eu estudar a questão da antropologia urbana, que eu achei muito interessante. Então, são áreas que a gente vê que também a gente pode ter contato, pode estudar e pode aprofundar, né? E que vai melhorar também a gente como arquiteto e como urbanista. Então, eu queria tentar, assim, você conseguiu ver alguma diferença? Eu imagino que várias, assim, mas qual que foi a principal diferença que você sentiu, assim, em relação ao planejamento urbano de lá e aqui? Lá, assim, é uma cidade antiga, né? Então, tem muita questão da história, né? Então, de patrimônio histórico. É uma cidade de patrimônio histórico e todas as cidades da Europa, né? Ali tem essa questão do patrimônio muito forte, que eu não vejo tão forte aqui no Brasil. Há uma tentativa, né? Assim, a gente vê que há uma tentativa de valorização, mas ainda está
nos primeiros passos, Eu não né? vejo muito, assim, algumas cidades sim, né, que são cidades históricas, mas tipo assim, toda cidade tem sua história, né? Goiânia tem sua história, é uma história recente, mas tem sua história. Exato. E eu não vejo isso tão valorizado, sabe? Eu acho que lá eles valorizam mais essa questão de patrimônio. Eu acho que é o principal que eu percebi lá. Fora a questão de educação, para trânsito, por exemplo, né? A questão cultural Isso aqui também. não tem comentários, né? Então, sobre lá, assim, Goiás. você sai atravessando as ruas, todas as ruas têm faixa, então você vai passando por faixas e é uma cidade caminhável, né? Porque você pode caminhar tranquilamente. Não é uma cidade que, apesar, né, de ser uma cidade moderna, eu morei em Lisboa, então uma cidade moderna, cheia de automóveis e tudo, mas ela tem as faixas de pedestre que você tem preferência, né? Então as pessoas respeitam. Então é a questão cultural, é a questão de educação também, que aqui é bem. Além de não ter faixa, né? Porque a gente acostuma lá, tipo, você contorna a esquina para atravessar a faixa. Aqui a gente sai atravessando de qualquer jeito, né? E isso eu fazia muito lá no começo, assim, eu saía atravessando, os carros buzinavam, aí eu fui aprendendo, a gente vai se educando, né? E aí aqui chegando, eu procurava as faixas, não tinha que atravessar fora da faixa, não tinha rebaixo para, né, para o pedestre. Os carros não param também, né? Mesmo tendo faixa, às vezes não param. Então, tem muito essa questão do dia a dia que a gente percebe. Segurança também, né? Principalmente segurança. Mobilidade também, imagino. O ideal- Mobilidade, transporte. Lá você tem vários meios de transporte, né? Então, você pega... Lá você não precisa ter carro, praticamente. Eu fiquei 2 anos lá andando de trem, a gente chama de comboio, né? Não chama de trem, é comboio, de autocarro, que é um ônibus. E era autocarro, comboio, a pé. Era o que eu andava lá. Então, você tem essa facilidade, né? Você te leva para todos os lugares. Eles chamam metro também, eles não chamam metrô. E o metro. Então, assim, você tinha essas 3 formas de andar pela cidade. Então, você não precisa do carro, né? Então, eu não queria ter carro nunca mais, mas chegando em Goiânia com um mês eu tive que comprar, porque não tem como. Assim, é difícil, né? Pra gente que desloca muito, você não ter carro numa cidade assim. É porque lá, tipo assim, a cidade é pras pessoas, aqui a cidade é pros carros, né? Que parece que é... Nem pra carro, né? Porque, gente, Até pra carro tá ruim, É, né? Até pra carro, porque aqui você combinar vai aqui. andar a pé, meu Deus, o risco é muito alto, tipo, pode tropeçar na calçada, aí tem as árvores que colocam, que as raízes quebram a calçada, é uma dificuldade, tem que atravessar o tempo todo. E não precisa de grandes ensinamentos, nem de legislação para esse tipo de coisa, né? Para mudar isso, né? Então, assim, eu acho que é aquela questão que a gente tem que trabalhar muito, que é o urbanismo do cuidado, realmente. Cuidar para que as pessoas vivam bem ali naquele lugar. Se para isso eu tenho que cortar uma raiz de uma árvore, ou plantar uma árvore que não tenha raiz, ou que não... Eu estava vendo ontem que uma árvore caiu, não sei aonde, caiu em cima do carro. Então, assim, plantar espécies adequadas para a arborização urbana, né? Pensar na sombra que precisa de ter para as pessoas andarem por aqueles, né, caminhos. Tem uma coisa que eu não esqueço, você falando pra mim uma vez, eu fiz um projeto, coloquei um monte de palmeiras. Falei assim, palmeira não dá sombra. Tem que colocar árvore. Palmeira não dá sombra. Palmeira é só... muito bonito, né? É só, tipo, como falou, é só, não é decorativo. É algo decorativo, assim, mas você tem que colocar... Pra paisagem urbana, eu também acho ela linda, mas, assim, pra sombra, assim, depende muito do lugar que você vai utilizar essa palmeira, né? Então, assim, nas cidades, nas calçadas que são muito quentes, tem um asfalto ali que esquenta, né? E além de impermeabilizar o solo, você precisa que tenha um lugar agradável para você andar, né? Você vê quando você está andando num lugar que é arborizado, que tem uma paisagem agradável, você nem percebe, às vezes, aquela quilometragem que você fez, que se você estiver naquele sol quente, sem nenhuma árvore, morrendo de suor no calor de Goiânia aqui, você vai achar que andou quilômetros, andou um pedacinho só, né? E ainda as pessoas colocam pé de jamelão e fica muito bom. A gente conhece bem ali perto da faculdade. Não, lá perto de casa tem ali a avenida. Tem uma avenida que ela é toda com pé de jamelão. Nossa. Aí na frente tem um monte de pé de manga. Então a pessoa escorrega, chega lá e vai com uma manga no carro. É uma loucura. Tipo. É perigosíssimo isso. Mas... Então, tudo faz parte, eu acho, do urbanismo, né? Então, tudo. Pensar que tudo faz parte. E assim, muita gente também tá na faculdade ou é arquiteto, fica com aquela noção assim, que deve ser muito difícil estudar fora. Como que é estudar? É difícil foi difícil ir para Portugal? Olha, eu não sei todos os casos, né? No meu caso, ir em Portugal, pelo que eu vi lá, não é complicado. No meu caso, eu fiz uma seleção que eu encaminhei minha documentação para lá,
solicitando a vaga e fazendo uma manifestação, por que eu queria estar lá, né, estudando, fazendo esse curso junto com toda a minha documentação. Eu fui classificada numa primeira parte, depois foi feita uma entrevista, que também eles querem saber o motivo que você, né, quer ir para lá, por que você quer estudar, por que você quer fazer aquele curso especificamente. E aí, depois disso, eu só fui classificada novamente e depois disso já estava tudo certo para eu ir. Então, assim, não teve prova de línguas, né, saber inglês, francês, né? não é tão complicado. Principalmente nesse caso que a aula era em português, né? Tem cursos lá que eles olham em inglês, então é um pouquinho... Aí eu acho que também nem tem prova de línguas não, mas você tem que ter fluência, né, no idioma. Mas também, assim, não é tão fácil porque, às vezes, toda a literatura que você tem ali, que estudar e tudo, é inglês, né? Normalmente é inglês. Às vezes, os professores estão dando aula e aí passam os slides todos em inglês também, porque eles estão ali na Europa, né? Então, eles estão sempre falando, às vezes, em outros países, né? Inglês, francês, outras línguas. Então, acontece isso na aula. Às vezes, você está assistindo a aula e, de repente, quando vê um slide, você não está entendendo nem que língua que é, mas é porque foi uma apresentação que eles fizeram em outro país. Então, tem muito isso. Mas eu acho que é muito rico essa troca de conhecimentos, né? Principalmente entre países e entre culturas tão diferentes. Ah, com certeza. E assim, eu acho que já estamos quase finalizando, né? Assim, acho que eu vou uma última perguntinha aqui. Sei que teve essa experiência toda do urbanismo fora e tudo mais. O que você deseja ver mudado aqui no Brasil um dia? Bom, eu gostaria, primeiro, que os alunos fossem mais reativos e gostassem mais de urbanismo, né? Então, assim... A gente até gosta, mas não tem... Desculpinha. Não tem tempo, né? Eu sempre quis ser urbanista, mas eu nunca consegui. A faculdade, ela é muito trabalhosa, né? A faculdade de arquitetura. Muito. Então, é muito trabalho para fazer. Mas eu ainda pensava assim, gente, eu vou dar um trabalho mais difícil ainda do que o do professor, para ver se eles pegam o meu para fazer. Parecia uma guerra. Era guerra, sempre, né? Mas, assim, é esse novo olhar, sabe? Eu acho que principalmente os estudantes, vocês têm que ter esse novo olhar para o urbanismo. Um olhar mais de carinho mesmo, sabe? De cuidar das pessoas. Porque, assim, não é só as pessoas, né? Somos nós também que estamos vivendo ali. Então, assim, é ajudar o próximo, às vezes, que não está enxergando o que falta, né, a fazer, ajudar a fazer com o conhecimento que vocês estão adquirindo na faculdade. Então, assim, é vocês serem mais proativos e não só esperarem tudo que vai chegando, né? Vão atrás, busquem. E eu acho que o mais interessante na faculdade é essa questão da curiosidade, né? Que o estudante tem, essa vontade de fazer coisas novas. Fazer a mudança. Não só em tecnologia, né? Porque a tecnologia, eu acho que ela está aí para ajudar, né, a gente. Mas, e ela é muito bem-vinda porque ela ajuda a gente num monte de coisas, né? O meu doutorado, assim, está sendo maravilhoso, assim, pesquisas, né, que você tem, insights, algumas coisas assim, você usa a inteligência artificial, né? Isso não é problema para a gente, para o pesquisador. Mas principalmente para os estudantes, né? Vocês devem estar, assim, nadando de braçada, inteligência artificial, né? E várias tecnologias, né? O BIM e tudo mais. Mas é vocês aproveitarem tudo isso que vocês têm. Vocês têm muitas ferramentas, né? Então, assim, o importante da faculdade é trazer essas ferramentas, mostrar elas para vocês, e daí vocês estão com essa caixa de ferramentas, vocês fazem o que vocês quiserem com elas, né? Então, assim, sejam mais proativos nisso, pensem mais no urbanismo como um instrumento de mudança, de transformação da sociedade, da comunidade. E eu acho que é isso, que gostaria que acontecesse. E que aí, com isso, a gente vai transformando o nosso planejamento, a nossa gestão, a gente vai transformando a sociedade como um todo. Deu vontade de até voltar a estudar. Bora! Cara, sério, muito Mas bom. sempre é tempo que parou, né? A gente É não porque fala, eu formei, graças a Deus. Mas eu já formei há quantos anos, Maurício? Já verdade. formei há tanto tempo, verdade, né? E assim, olha a idade que eu tô, comecei a fazer o doutorado agora. Então, assim, eu acho que nunca é tempo, se você tem curiosidade, e eu acho que a faculdade, ela traz mais isso pra gente, ela traz mais perguntas do que respostas. Sim. Mais dúvidas, problemas que você quer resolver, né? E ali ela tá ali para te ajudar com essas ferramentas a dar todas essas respostas. Então, acho que a gente não pode parar de estudar. Nunca viu, Maurício? Sim. Já tem 8 anos que eu me formei e já... Então, pode continuar, né? Eu lembro que a Lúcia falou uma vez pra mim,
a Lúcia era minha orientadora de É. TCC, ela falou assim, quando você souber responder todas as minhas perguntas, você vai estar pronto. Aí eu entendi que eu tava pronto, foi quando E quando eu... você responde, ela vai ter outras. Então, assim, nunca para, né? Era tipo assim, por quê? Por quê? Por quê, Maurício? Por quê? Então, acho que Ele você imitando o sotaque entender carioca. o porquê de tudo e tentar buscar o porquê, você vai conseguir. Mas no doutorado a gente faz justamente isso, né? É a gente responder a um problema de pesquisa. Aham. Qual que é o seu problema de pesquisa? O que você quer resolver? E aí você faz todo esse, tanto mestrado quanto doutorado principalmente, você vai tentar ali responder esse seu problema, essa sua pergunta que você não sabe a resposta. Uhum. Então você vai buscar essa resposta. E a vida é assim, né? É. Sempre a gente buscando uma resposta do que a gente quer. Quando a gente consegue, a gente vem com outra pergunta. Aham. né? É verdade. Então é sempre assim. Isso. Cara, que conversa boa. Eu Sério. nem vi o Nossa. tempo Não, passar, foi sendo bem muito bom. sincera. Não É, passa, assim. Não, foi muito bom, porque Ah, fica realmente preso. deu vontade de voltar a estudar urbanismo, deu vontade de entender melhor a cidade, deu vontade de sair daqui e ir lá pro centro, estudar o centro, tudo. Bora. Fazer A gente espera levantamento. aqui pro pessoal de casa também. Acho que o Não é só Ronan na pode fazer um vontade, levantamento não, de Goiânia viu, inteira pra esse Maurício? pessoal. Não fique só na vontade, que eu te falo. É. Isso. Não Faça. fique só na vontade. Façam também, porque vocês têm todos os instrumentos, vocês têm tudo para fazer. Mas Muito então bom. a gente queria agradecer muito você, Aline, Eu que por esse agradeço. papo. Foi muito bom. Eu tenho certeza que agregou muito pro pessoal. Também agradecer a todos aqui. Pode encerrar pra gente, foi ótimo. Então é isso, gente. Muito obrigada por terem assistido mais um episódio. Não se esqueçam de se inscrever nas nossas redes sociais. No Instagram é @semnorte.cast e também no nosso canal no YouTube. É isso, foi o nosso episódio de hoje. Muito obrigada. Obrigado, Tchau, tchau. gente. Tchau, tchau. Obrigada. Can we do it better?